Boa noite, queridos irmãos. Iremos dar início, então, ao estudo da noite de hoje. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 1 a 3, Justiça nas aflições. Gostaria que vocês me dessem retorno aí na questão do som, se está audível, se está tranquilo, se precisa aumentar, está tudo ok, tranquilo aí? Está dando para ouvir? Baixo? Melhorou a questão do som, pessoal? Está dando para ouvir? Para quem está assistindo? Microfone, não? Eu prefiro usar o fone no telefone assim, porque daí é mais tranquilo, mais garantido. E agora, pessoal, melhorou o som? Não vai ficar mais alto do que isso, por causa do fone. Não, o canário falou que não. Ainda não? Então o que nós vamos ter que fazer? Vamos ver se isso aí dá certo. Tá baixo. Esse aqui tá desligado. Ô, velho. Você vai por aqui? Mas acho que esse aí não vai ser preciso, não. Tá vendo? Esse não precisa ligar, não. Agora precisa ver só se tá no... se tá certo. Pessoal, e som? Agora tá longe do telefone, eu não tô enxergando aí se o pessoal tá dando retorno, se tá ouvindo. Melhorou o áudio. Pessoal, o som, a questão do som, melhorou, piorou? Nós estamos tentando ajustar aqui, mas estão com um probleminha técnico. Tá dando certo agora? Melhorou o som? Tá dando para ouvir? Tranquilo? Então, tá bom. Bom, quem vai fazer a prece inicial? Você? Vamos então fazer a prece inicial. Tá bom. Para mim tá bom assim. Levando o nosso pensamento a Jesus, né? E vou ceder para minha irmã Luciana. Boa noite, pessoal. Vamos elevar o nosso pensamento então a Jesus. Agradecer a Ele por mais esse dia, por mais essa noite que nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Que Jesus ilumina todos os lares, todas as pessoas que aqui estão presentes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado. Bem, então, pessoal, dando seguimento ao nosso estudo, eu gostaria de ler aqui a obra do Evangelho e depois a gente tecer alguns comentários, algumas reflexões conjuntamente e ver o que a gente conclui disso tudo, certo? Então, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 1 a 3, Justiça nas aflições. Item 1. Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E essas são palavras de Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. O item 2 diz o seguinte: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São palavras de São Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. E ele continua: mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque tereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Palavras de Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. O item Justiça das Aflições afirma o seguinte: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo, uma mentira. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e fazer ter paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. Então, assim, as sucessões de alternância da vida têm, pois, uma causa. Uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se penetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho desta causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreender, revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então, essas são as palavras, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de começar a refletir a respeito delas, eu trouxe algumas definições para a gente entender. Como o título é Justiça nas Aflições, não é? O título aqui fala que tem uns que têm mais aflição do que outros, que uns nascem aparentemente com seus caminhos totalmente abertos, enquanto que outros, aparentemente, tudo que tentam não dá certo, não é? O que seriam aflições, né? O dicionário Aurélio da língua portuguesa diz que a aflição é um profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa. É um estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa, desgosto, grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento ou tortura. Agora, na visão espírita, o que são aflições? Aflições são oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria.
Então aí a gente já consegue enxergar essas aflições de uma maneira um pouco mais justa, né? Se cada um tem a aflição que lhe é própria, aquele que tem mais aflição do que o outro, em função das suas escolhas, em função dos seus motivos, tem a aflição que lhe é adequada. E aí vem uma segunda reflexão, causas das aflições. Aí a gente volta no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no item 3. As vicissitudes ou as alternâncias, né, uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal dentro da vida, elas têm uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Pessoal, as causas das aflições remontam de tempos imemoriais, quando o homem, fazendo uso do livre-arbítrio, compreendeu-se e comprometeu-se com as leis naturais. As aflições são, portanto, fruto das imperfeições humanas, consequências de escolhas equivocadas do homem em qualquer época durante a sua trajetória evolutiva. Bom, diante disso, reflitamos um pouquinho mais, então, a respeito do item 3. Qual o porquê das aflições humanas e qual é o consolo que a doutrina espírita, Consolador prometido, pode nos trazer? Outra pergunta: por que passamos por aflições? Por que sofremos? Os nossos sofrimentos, gente, eles têm raiz em nós mesmos e em tempos diferentes. Existe como a gente vive em ação e reação, existe aquela aflição que ela é relacionada com a minha existência presente. É aquela que é produzida por conta das minhas escolhas equivocadas na minha atual encarnação. Então, esse sofrimento ele tem causa nas ações presentes. Eu, usando o meu livre-arbítrio, faço escolhas que podem não ser as melhores escolhas e, por reação a elas, eu tenho como consequência as aflições. Agora, existem também as aflições que são relacionadas a existências pretéritas, existências que não são essa atual. Aí elas são chamadas de resgate ou de expiação. É aquela aflição que tem como causa ações que nós tivemos em reencarnações passadas, não vinculadas obrigatoriamente à vida de hoje, segundo nos informa a doutrina espírita. Mas, resumidamente, quais são as causas das nossas aflições, né? Por que nós sofremos? Pessoal, basicamente nós sofremos porque ainda não aprendemos a amar, isso é um dos motivos, porque tomamos caminhos errados, é um outro motivo. Somos livres para fazer as nossas escolhas, e se escolhemos um caminho errado, iremos colher a consequência dessa escolha. E o terceiro motivo, porque ainda estamos distanciados das leis de Deus. O Espiritismo, pessoal, ele não trata as aflições como punição, ele trata como resgate. Quando nós sofremos, nós estamos recebendo oportunidade benéfica, oportunidade gloriosa de nos curarmos, tanto das nossas enfermidades, quanto do mal que porventura nós tenhamos praticado. Então isso não é é uma ferramenta de auxílio à aflição, na realidade. Não é uma punição de Deus injusto, que eu fiz tal coisa errada, eu vou ser castigado. Não é por aí que a gente tem que raciocinar. O nosso planeta está passando por uma transição. Ele está se transformando, deixando de ser um mundo de expiação e de prova, e vai se tornar um mundo de regeneração. Mas enquanto ainda é mundo de expiação e de prova, ele nos dá a oportunidade de nós expiarmos os erros das encarnações pretéritas e de provar a nossa capacidade de fortalecimento das coisas que nós já aprendemos. Então, até nisso somos beneficiados, enquanto no mundo de expiação e de prova. Temos a oportunidade de resgatar débitos anteriores, pretéritos, e de provar se realmente, na nossa linha evolutiva, nós estamos aprendendo as lições.
E as aflições, elas são essas provas que vêm testar a nossa evolução. Mudando as nossas ações e os nossos pensamentos, inclusive nós estaremos contribuindo com a transição da Terra. Por quê? Se nós mudarmos as nossas ações e nos transformarmos, colocando dentro de nós a prática do amor, vocês concordam que a gente vai transformar o planeta num planeta em que o bem prevaleça sobre o mal? Estaremos contribuindo, inclusive, com a transição planetária, se nós adotarmos essa mudança nas nossas atitudes, né? Essa famosa mudança íntima, essa tentativa de renovação, que, seguindo o exemplo do Cristo, nós buscamos para o nosso coração, para a nossa forma de ser, né? Quando aprendermos a ter ações mais voltadas para as leis divinas e quando aprendermos a exercitar o amor verdadeiramente, não será mais necessário passarmos pela experiência do sofrimento, passarmos pela aflição. Quanto mais voltados para a prática do amor, menos necessárias as ocasiões de passagem pelos estágios de sofrimento, né? Em Mateus, Jesus diz: felizes os aflitos, porque serão consolados. Em João, capítulo 16, versículo 33, ele fala: eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então, quer dizer, enquanto estamos aqui vivendo a experiência carnal, teremos sim as aflições, as tribulações, mas tendo fé na existência futura, fé em Cristo, tendo Ele como o nosso espelho, nós conseguiremos passar por essas tribulações com sabedoria, aproveitando as oportunidades que elas nos dão. Jesus sempre reconheceu a enorme diversidade de dores no mundo, mas nos estimulava a caminhar com resignação e com coragem, confiantes na misericórdia do Pai. Tudo é passageiro, as nossas aflições são passageiras, elas têm causa em nós, assim como também elas têm fim em nós. Então, tudo, gente, está relacionado a essas aflições a nós. As nossas escolhas são mais ou menos assertivas. E agora vem outra pergunta. Se eu sou responsável pelas minhas aflições, o próximo, por analogia, também é responsável pelas aflições dele. Pelo livre-arbítrio dele, ele fez as escolhas e passa por determinada aflição, porque assim o escolheu. E aí vem aquela pergunta, né? Devemos ajudar o outro que passa por aflições, mesmo sabendo que a origem do seu sofrimento está nele próprio? O que vocês acham, gente? Qual que é a lei maior que existe? É a lei do amor, não é? Então, sim, com certeza nós devemos ajudar o nosso irmão que sofre, devemos ajudar o nosso irmão que passa pela aflição, seja qualquer que seja ela. E olha, temos vivido tempos de aflição, de medo, de luto, de tristeza. Quantas aflições a gente tem vivenciado? Quantas pessoas ao redor de nós têm passado por aflição? Então, além de nós podermos, nós devemos auxiliar essas pessoas. A lei maior é a lei do amor, ela nos induz a quê? A sermos caridosos. Enquanto cristãos, nós temos obrigação de auxiliar o nosso irmão que sofre. É obrigação nossa. E é uma obrigação que é tão bacana que dela a gente também se beneficia. Porque se eu faço bem, nós não vivemos ação e reação. O bem que eu provocar a alguém, ele vai terminar de alguma forma retornando para mim também. Eu também vou ser beneficiado pelo bem que eu praticar, não é? Então, auxiliando o outro a aliviar a sua dor, eu contribuo para tornar o meu mundo um lugar melhor, além de receber o retorno, reação do bem que eu pratico. Concordam, gente?
Sejamos, portanto, diante dessas aflições às quais nós nos deparamos no nosso dia a dia, resignados, não revoltosos, amargurados, frustrados, invejosos. Poxa, mas a vida do meu vizinho vai tão bem, a minha nem tanto. Não, cada um está passando por aquilo que precisa passar, cada um tem seu fardo para seguir. Ele, com certeza, no momento dele, ele também vai passar pelas aflições dele. E se eu puder minorar, minimizar as aflições dele, eu, enquanto cristão, eu tenho obrigação de fazer isso. Tá? Então, nós sejamos resignados diante da dor. Aceitemos a dor, a aflição, como um instrumento que nos auxilia na nossa transformação, na nossa reforma íntima, na nossa mudança para melhor. Com certeza, nós estaremos fazendo um bom uso dessas oportunidades que a ferramenta da aflição nos proporciona. Que nós tenhamos a coragem de enfrentar as nossas dificuldades, aprendendo com elas, evitando os processos de revolta, praticando os processos de aceitação. É fácil? Não. Não é fácil a gente aceitar a dor, não é fácil lidar com a privação, não é fácil lidar com o luto, mas diante do luto, por exemplo, que a gente não se desespere. Se nós vivemos um mundo de expiação e uma pessoa passou para o outro plano, ela cumpriu o que ela tinha que cumprir aqui. Então, que a gente aceite isso, que a gente compreenda, por mais doloroso que nos seja, e por que não sentir saudade? Saudade, sim. Saudade é você até transmitir o seu amor para aquele ente que te foi querido, que é eterno e que está num plano diferente do seu. Agora, sem desespero, sem desequilíbrio, para deixar aquele que fez a transição também seguir o seu caminho em paz, sem perturbação, né? Não devemos olhar o porquê das aflições, mas fazer a seguinte pergunta: para que estou passando por essa aflição? Para que essa aflição está no meu caminho? Qual lição eu devo aprender com ela? Qual proveito eu tirarei dela para a minha evolução? Se assim nós começarmos a agir, começaremos a trabalhar o nosso processo de amor e de melhora íntima. Sofremos sim. Todos nós temos em algum ou outro momento a passagem pelo sofrimento, mas nós temos que conseguir sofrer e seguir caminhando, aprendendo, apesar de estar passando pelo processo de sofrimento. Inclusive, a doutrina, ela nos auxilia nesse processo. A doutrina, ela nos dá ferramentas para passar pelas aflições. E quais são as ferramentas que a doutrina nos faculta para que nós possamos passar pelos processos de aflição? A primeira das ferramentas, gente, é a fé. Crer que tudo passa, crer que nós passamos pela aflição por uma necessidade, mas que em breve a aflição terá um final e as coisas ficarão bem. Buscar na prece o sustentáculo, né, de vibração que nos permita suportar com aceitação e humildade as aflições a que nós nos deparemos na nossa caminhada. A fé é uma ferramenta extremamente poderosa que a doutrina disponibiliza para nós. E a segunda ferramenta é o amor. Despertarmos o amor dentro de nós diante do nosso processo de sofrimento, né? Cada um, diante do seu processo de sofrimento, interiorize isso e aprenda a amar, não se tornar amargurado, revoltado porque está passando por aquilo, mas compreender, né? Para que estou passando por isso? Como posso passar por isso da melhor maneira possível, já que é inevitável passar pela aflição? E assim seguir caminhando com o amor, procurando desenvolver o bem dentro do coração, praticando o bem, não é? E para que dessa forma
desenvolvendo o amor dentro de nós tenhamos bem-estar diante das aflições as quais estejamos passando e possamos aproveitar efetivamente o aprendizado e a evolução adquirida pela vivência das aflições a que cada um de nós passa. Certo? Bem, pessoal, eu deduzi desse trecho, é um trecho relativamente pequeno, não é muito grande, são só 2 parágrafos, né? Consegui deduzir isso. O que vocês acham? Vocês concordam? Alguém quer colaborar com a palavra? Fazer alguma complementação? É mais ou menos isso mesmo? O que vocês acham? Mais ou menos essa linha de raciocínio, né? Então, que nós possamos ter a coragem de passar pelas nossas aflições e aprender com elas, já que elas são inevitáveis, que nós passemos por elas da melhor maneira possível, sustentados pela fé, amparados pelo apoio da espiritualidade maior, que não nos deixa, não nos abandona. Então, que quando eu estiver num momento de aflição, eu não olhe para baixo, eu não olhe para a dor em si, mas eu consigo elevar o meu pensamento ao alto, pedindo auxílio, pedindo a luz, pedindo a intervenção da espiritualidade maior, porque assim eu vou conseguir passar por essa aflição com serenidade e tirando proveito dela para a minha evolução, certo? Bom, obrigado pela oportunidade de desenvolver esse estudo com vocês. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo através das redes sociais. Espero que o som esteja bacana, que tenha dado para ouvir direitinho aí. E vamos fazer a nossa prece de encerramento para em seguida passarmos para os passes. Eu já vou fazer, ainda não sei de cor, eu tenho que fazer leitura. Vamos fazer a prece de Cáritas. Então, vamos vibrar por todos aqueles nossos irmãos que se encontram em aflição, por todos nós aqui presentes, por esse mês que se inicia, janeiro se encerrou, hoje é o 1º dia de fevereiro, então que todos nós tenhamos paz, serenidade, tranquilidade nas nossas atividades, no nosso dia a dia, no seio do nosso lar, no nosso trabalho, né? E peçamos a Deus, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Fiquemos todos com Deus. Boa noite.